paz. Tenha paz. Louvado seja o Senhor, por esse encontro, para ele poder ver isso. É uma alegria poder estar com vocês nessa manhã mais uma vez. Espero que seja recíproco. Toda vez que eu vier, eu vou falar isso. Espero que vocês não tenham enjoado, né? Mas vamos nos próximos minutos aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para mim e para você. Então pega a sua Bíblia aí, se você trouxe a sua Bíblia, se você trouxe o seu Smart Crente, sei lá o que você trouxe. Se você tem condições de acompanhar a leitura, vai pegando sua Bíblia. Se tem alguém sem Bíblia, se manifeste aí para que a gente possa ajudar. Se você vê alguém perto que você com dificuldade, talvez com pouca verdade com a Bíblia, senta junto aí, vamos ajudar um ao outro para a gente poder todo mundo acompanhar a nossa leitura e o nosso raciocínio. Antes da gente abrir a Bíblia, eu te faço uma pergunta: quais eram as atividades que Jesus fazia no dia a dia enquanto ele estava aqui como homem neste planeta? Como você imagina que era a rotina de Jesus? Dia a dia. Jesus acordou. O que será que ele fazia? Não faço ideia. Mas a Bíblia dá para a gente algumas pistas, não da rotina detalhada, mas de uma forma geral. O dia a dia de Jesus, como que ele vivia? Lógico, a gente sabe que durante um tempo Jesus trabalhou com o seu pai, né? Mas chega uma fase da vida dele em que ele deixa de lado esse trabalho secular, né? E vai focar completamente no seu ministério. Aí, falando dessa fase de ministério, o que será que Jesus fazia no dia a dia? No que se resumia o ministério de Jesus? Vamos descobrir? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Se vocês nunca assistiram The Chosen, assistam The Chosen. Vocês alguém sabe o que é The Chosen? Não? Alguém sabe o que é? Gente, é a melhor série que eu já vi na minha vida. The Chosen, antes a gente ler o texto bíblico, é bom a gente fazer essa recomendação, porque ajuda, pelo menos para mim, me ajudou espiritualmente. The Chosen, em inglês, traduz português, os escolhidos. Retrata os evangelhos em série. Só que assim, é extremamente fidedigno. Sabe, a gente não vê um Jesus todo bonitão, todo enfeitado. Não, é um Jesus simples, pessoas simples, homens simples. Joga na sua, depois você procura, se você é Netflix, tem na Netflix. Se você tem celular aí, você procura na sua loja aplicativo, ou App Store, ou Google Store. Escreve isso, The Chosen. D-T-H-E. Chosen é C-H-O-S-E-N. Assista na sua casa. Assista. Se você não assistiu, assista. Você não vai se arrepender. E você vai entender por que a gente está fazendo essa indicação aqui. Com certeza vai contribuir para a sua vida espiritual. Lógico, não vai substituir o teu relacionamento com Deus. Nada vai substituir sua leitura bíblica. Mas te ajuda. Pelo menos me ajudou de alguma forma, na minha imaginação a respeito daquilo que eu leio na Bíblia. Então fica a indicação para você. Mateus capítulo 4. Antes de nós lermos, eu queria orar com você, pode ser? Então feche os seus olhos aí, vamos falar com o Senhor. Nosso Deus, por favor, pedimos neste momento sabedoria. O Senhor fala no nosso coração e nos mostra o amor de Jesus. Oramos em nome dele. Amém. Mateus capítulo 4, verso 23. Mateus 4, 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Está aqui o resumo. O resumo de todo o ministério de Jesus. Ele pregava, ensinava e curava. Pregar e ensinar, tranquilo, né? É o ministério dele pela sua palavra. Ele utilizava a sua voz. E aí o verso termina falando que Jesus, além de pregar e ensinar, ele fazia o quê? Curava. E aí a gente consegue ter um lampejo das atitudes de Jesus.
Então, de uma forma resumida, Jesus pregava o reino e Jesus mostrava através das suas atitudes esse reino do qual ele pregava. Ele praticava os seus ensinamentos. Ele mostrava para as pessoas o reino que ele estava trazendo, tanto em palavras como em ações e atitudes também. Então era isso que Jesus fazia. O resumo. Esse era o ministério dele. Ok. Agora eu te faço uma segunda pergunta. Como você acha que as pessoas que conviviam ali ao redor de Jesus, lá no primeiro século, lá no Israel, aquelas pessoas que faziam parte do dia a dia de Jesus, talvez vizinhos de Jesus, amigos da família, sei lá. Como você acha que essas pessoas se sentiam quando Jesus se aproximava? Já sei essa pergunta. Imagina que naquela época uma roda de amigos estava conversando, de repente chegava Jesus. O que será que essas pessoas sentiam? Pensa naquela galera que era excluída, que era maltratada lá atrás. Morador de rua, os doentes, por aí vai. Como que essas pessoas será que se sentiam quando Jesus chegava perto delas? Já se perguntou isso? A Bíblia traz para nós algumas pistas para a gente descobrir essa resposta. E essas pistas vêm através de histórias. Então eu queria dar uma olhada com vocês, em duas histórias, para a gente ver se a gente descobre a resposta dessa pergunta. Como que os excluídos, como que os maltratados, como que os aflitos, os angustiados, como que essas pessoas se sentiam quando elas se encontravam por alguma razão com Jesus? Vamos descobrir? Vamos ou não vamos? Vocês estão perguntando? Sim. Então vamos. Pega a sua Bíblia. Você já está em Mateus capítulo 4. Eu vou pedir para você abrir agora em Marcos capítulo 5. Vai um pouco para frente aí. Marcos capítulo 5. Aqui está a nossa primeira história que nós vamos desvendar. Marcos capítulo 5. Vamos ler direto, de uma forma corrida, e depois a gente conversa. Pode ser? Marcos capítulo 5, verso 25 até o verso 34. Nós lemos o seguinte: estava ali certa mulher, que havia 12 anos ia sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar a saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem o tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus, declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz e fique livre deste mal. Essa é a história da mulher do fluxo de sangue. Talvez você conheça com esse nome. O que aconteceu aqui? Lógico, o que nos chama bastante atenção é a cura, é o milagre que Jesus realizou. Mas tem mais coisa aqui. Tem mais coisa por trás, e eu queria trazer os seus olhos para esse detalhe que a gente já vai falar. Bom, qual que era a realidade dessa mulher? Ela possuía uma hemorragia há pelo menos 12 anos. O que isso quer dizer? Ela era doente, tá bom. Tá, mas tem mais. Você deve lembrar que lá naquela cultura, a mulher com hemorragia, com fluxo de sangue, ela era o quê? Ela era imunda.
Então aqui vai o primeiro detalhe que você tem que saber. Essa mulher não estava só doente. Essa mulher era imunda, impura. Há 12 anos. Ela tinha gastado tudo que ela tinha para curar isso. Conseguiu? Não. Agora se coloca no lugar dela. Você está 12 anos doente, imundo. As pessoas ao redor sabem que você é imundo. Há 12 anos você faz tudo que você pode fazer. E não adianta absolutamente nada. Pelo contrário, só piora. De repente, você fica sabendo que está passando por aí um homem que dizem fazer milagres. O que você faria? É a minha chance. É agora ou nunca. E foi isso que ela pensou. Ela vai até Jesus. Só que é o seguinte, tem um problema, gente. Jesus, a história que nós lemos já deixa claro para nós. Jesus, quando andava na rua, o que as pessoas faziam? Grudavam nele. Você acha que Jesus andava em paz na rua? Não. Um monte de gente ao redor dele apertando. Os discípulos disseram isso. Imagina, 25 de março, uma pessoa no meio. Era isso. Todo mundo em volta, uma bagunça, gritaria, barulheira. Era assim que Jesus andava na rua. E é com esse Jesus que essa mulher do fluxo de sangue vai se encontrar. Lembra? Ela era o quê? Imunda. Pergunta para você, segundo as leis judaicas, a mulher imunda poderia tocar numa outra pessoa? Por que não? Porque o outro também ficaria imundo. Então imagina, se coloca no lugar dela. A minha chance é esse homem, só ele pode me curar. Eu vou até ele. Quando você chega, tem uma galera ao redor dele. Tem uma multidão gritando, andando, apertando, uma bagunça. Como que você chega até ele? Ou você fecha o olho e vai, ou você não vai. Ela foi. E a gente não percebe isso. Gente, ela sabia que ela era imunda. Ela sabia que aos olhos das pessoas ela não era bem vista. E muito menos bem-vinda. Porém, era a única chance que ela tinha. E aí a gente imagina ela se enfiando no meio do pessoal, ou as pessoas já... Bom, a gente não temos detalhes a respeito da reação das pessoas, mas a gente pode imaginar. As pessoas olhando o impuro se aproximando. E ela vai. Ela esquece tudo e todos e vai. Até que ela consegue encostar na roupa de Jesus. E ali ela se sente curada. Pronto. Agora era só ela levantar, voltar para casa. Estou livre, estou curada. O problema é que aconteceu algo que ela mesma não esperava. O que aconteceu? Jesus percebeu. Ela nem queria que Jesus percebesse. Veja que ela falou o seguinte: se eu só tocar na roupa dele, na borda, é o suficiente. Ele não precisa nem me ver. E foi isso que ela fez. Ela vai lá, tocou na roupa e ia embora. Mas Jesus percebeu. E aí o que Jesus faz? Jesus para tudo. Imagina aquela multidão. E aí Jesus fala: quem me tocou? Os discípulos acharam essa pergunta absurda. Mestre, dá uma olhada. Olha o tanto de gente te apertando. Você pergunta quem te tocou? Essa é a reação dos discípulos. Agora, qual você acha que foi a reação da mulher? Pensa nisso. Reflita. Você acha que ela falou: ele me viu, estou aqui? Pelo contrário, ela não queria ser vista. Ela não queria ser vista, porque ela sabia que ela não era bem-vinda ali. Ela ia tocar e ia embora. Até que Jesus pergunta: quem me tocou? E Jesus começa a procurar quem havia tocado a ele. Como que você acha que ela se sente? Na minha cabeça, faz todo sentido imaginar que ela sentiu que a casa caiu. Ele descobriu que eu toquei nele. E eu não podia ter tocado. E ele descobriu. E eu imagino agora essa mulher aflita, com medo,
esperando mais represália, mais ódio, mais xingamento, mais exclusão, mais repreensão. Tanto é que ela se joga aos pés de Jesus. Dá uma olhada aí no verso 33. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Esse verso clareia muito para a gente. Ela se sentiu amedrontada, trêmula. Ixi, agora ele me pegou. É melhor eu falar a verdade. É isso que ela faz. Ela se sente com medo da reação de Jesus. Ela se joga aos pés dele e conta para ele o que aconteceu. Mestre, desculpa, eu fiz isso, fiz aquilo, papá. Esperando mais problema. Esperando correção, repreensão, palavra dura. O que Jesus diz para ela? Nós acabamos de ler o verso 34. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. O que ela esperava que Jesus dissesse para ela? No verso 33. O que ela esperava que sairia da boca de Jesus? Vamos lá, pode falar. O que você acha? Vem na sua mente. Como ousa me tocar? Repreensão, correção, mais problema. Ele descobriu, agora já era. Era isso que ela pensava. O que ela ouviu dos lábios de Jesus? Acolhimento, amor, abraço em palavras. Ela esperava uma coisa e ela encontrou em Jesus completamente o contrário. As pessoas que conviviam com ela ao longo dos anos, com certeza, disseram para elas palavras de repúdio, palavras de repreensão, de correção, palavras ásperas, palavras duras. E ela esperava que com Jesus seria assim também. Tanto é que ela fez o que fez, nós lemos no verso 33. Porém, ela recebeu algo completamente diferente que ela não havia recebido de ninguém mais: acolhimento, amor e cura. Você acha que essa mulher saiu diferente dessa situação? Ela saiu melhor do que ela entrou ou não? Com certeza. Ela queria sair apenas curada. E ela saiu curada e amada. Então, essa primeira história nos dá um vislumbre de como que as pessoas excluídas, renegadas, se sentiam perto de Jesus. Por essa história, a gente consegue imaginar que elas se sentiam bem. Que Jesus não colocava mais lenha na fogueira. Talvez. Vamos ler mais uma história para ver se isso procede ou não. Então pega a sua Bíblia aí e abra ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vira umas páginas aí. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Vamos ler do verso 40 ao 45. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo que despediu. E lhe disse: olha, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e divulgar notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora em lugares desertos, e em toda parte vinham ao encontro dele. Isso era muito semelhante à história da mulher no fluxo de sangue. Você também já deve saber disso, que você ter lepra naquela época era um decreto de morte. Gente, o leproso era um morto-vivo. Por quê? Quando a pessoa estava diagnosticada com lepra, acabou a vida dela.
ela não tem mais família, ela não tem mais amigo, ela não tem mais casa, ela não tem mais vida religiosa, não tem mais vida social, ela estaria condenada a viver até a morte ou até um milagre acontecer, isolada com outros leprosos. Essa era a vida do leproso. Foi ruim para você a pandemia, ficar isolado, quem pegou Covid ficar isolado, 2 semanas. Imagina a vida inteira assim. Essa era a lepra. E muito semelhante à mulher com hemorragia, o leproso também era imundo. Talvez até mais grave do que a mulher. Por quê? Para você ter uma ideia, você não podia nem respirar o ar de um leproso. Se entrasse um leproso nessa igreja hoje, não ia sair daqui. E o leproso tinha que andar na rua gritando, leproso, leproso, para as pessoas se afastarem dele. Essa era a vida do leproso. Nem o ar você podia respirar perto de um leproso. Essa era a vida deste homem. E aí, de uma forma muito semelhante à mulher com hemorragia, ele descobre que tem um Jesus passando por aí e que tem poder para fazer o milagre. O que ele pensa? É minha chance. É agora ou nunca. E aí ele começa a ir até Jesus. Como a gente já falou, Jesus não andava solitário. Sempre tinha galera ao redor dele. Agora imagina essas pessoas ao redor de Jesus, vem o leproso chegar perto. Pior até, eu imagino que a mulher que hemorragia. Aí sim, é xingamento, sai daqui, o que você está fazendo? Você está louco? E por aí vai. Pessoas se afastando, correndo para um lado para o outro. Mas era a única oportunidade, a chance única da vida dele que ele tinha para sair dessa. E ele vai até Jesus, se prostra até Jesus e clama: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Até aqui, beleza. O que Jesus faz? Purifica ou não? Purifica. Só que tem algo além que Jesus faz. E eu quero, antes de eu dar a resposta para você, eu quero ver se você descobriu esse algo além. Tem um negócio, nós lemos, que Jesus fez, além de curar este homem, Jesus faz algo absurdo, algo surreal, algo inimaginável, que beira a loucura. Nós lemos. Você sabe me dizer o que foi que Jesus fez? Que é absurdo, inimaginável, loucura, irrazoável? Você sabe me dizer? Jesus tocou no leproso. Gente, pelo amor de Deus, para pensar nisso. Eu acabei de falar que o ar do leproso era contaminado. O leproso vivia solitário até morrer. Você está chegando perto de um grupo de pessoas, tem que gritar que você é leproso para todo mundo sair de perto. O que Jesus faz? Jesus toca no leproso. Você tem noção disso? De novo, o que você acha que esse leproso esperava de Jesus? Mais afastamento, mais exclusão, mais palavras de repreensão. O que ele encontra? A mesma coisa que a mulher encontrou. Ele só queria ser curado. Jesus o cura. E além disso, Jesus toca nele. Jesus amou este homem. O verso 40 alguma coisa. O verso 41 diz que Jesus se compadeceu deste homem. E aí eu te pergunto de novo. Você acha que o leproso saiu melhor ou pior desse momento com Jesus em relação àquele que tinha chegado? Saiu melhor, obviamente. O que a mulher do fluxo de sangue, quando ela chegou perto de Jesus e aconteceu aquilo que aconteceu, o que você acha que ela esperava? Afastamento? Repreensão? O que ela encontrou? Cura, amor, acolhimento em Jesus. O leproso, o que você acha que ele esperava quando ele chegou perto de Jesus?
mais exclusão, mais repreensão, mais palavra dura. O que ele encontrou? Amor e acolhimento. Então, para a gente responder aquela pergunta que a gente fez no começo, como que você acha que os excluídos, que os odiados, que os maltratados, que os aflitos, como que você acha que essas pessoas se sentiam perto de Jesus? Pode falar. Acolhida. O que mais? Amada. O que mais? Aceitada. O que mais? Felizes. O que mais? Como se tivessem recuperado a dignidade. Uma dignidade devolvida. Todos estamos de acordo que era assim que as pessoas se sentiam perto daquele Cristo? Sim ou não? Sim. Agora eu te faço uma pergunta cheque para a gente sair daqui pensando nisso. Como que essas pessoas se sentiriam perto de você? Porque a gente fala de um Jesus, a gente fala que a gente é cristão, que a gente ama as pessoas, que todo mundo é bem-vindo. Mas você já parou para pensar que o mundo lá fora odeia crente? Já parou para pensar nisso? Cara, a gente vai para a Bíblia e a gente descobre que os pecadores, que os publicanos, que os excluídos, os doentes, eles gostavam de estar perto de Jesus. Jesus fazia bem para eles. Hoje, essas mesmas pessoas se afastam de nós. Onde nós erramos? Será que nós estamos acolhendo as pessoas como Jesus acolhia as pessoas? Será que a gente mostra para elas que nós as amamos do jeito que Jesus as ama? Pensa naquele grupo de pessoas, ou naqueles grupos de pessoas que não vivem a fé que nós vivemos, que vivem no pecado. Qualquer grupo que você quiser pensar, homossexual, o criminoso, sei lá, ou alguém de uma outra denominação, de uma outra religião. Como que essas pessoas se sentiriam num diálogo com Jesus? Se elas convivessem perto de Jesus? O que você acha que elas receberiam dele? Responda na sua mente. Agora, segunda pergunta. Como que elas se sentem com você? Como que elas se sentem convivendo com você? Você tem mostrado que Deus as ama? Ou você tem reforçado essa visão que o mundo tem, de que o crente acha que é santinho, acha que vai para o céu e reza para o inferno, que manda as pessoas para o inferno? O que você mostra do amor de Jesus para quem ainda não o conhece lá fora? Se você fosse o único cristão, uma pessoa conhecesse a vida dela, que imagem ela teria de Jesus? Reflita nisso. Porque se a gente errar no jeito que a gente trata as pessoas, nós podemos fechar a porta do Evangelho para ela. Se você se encontrar com uma pessoa que precisa de salvação, e você não mostrar para essa pessoa que Jesus a ama, deseja salvá-la, e que você a ama porque Ele te mandou amá-la, que há um lugar para ela do lado dele, se você não mostrar isso para ela, não apenas em palavras, do jeito que você a trata, nas suas atitudes, se você não mostrar, você pode fechar a porta do Evangelho para ela, e ela nunca mais vai entrar numa igreja por culpa sua, porque você mostrou para ela, e eu mostrei para ela, que ela não é bem-vinda aqui, que Jesus prefere a mim do que ela, porque eu sou santo. Essa é a imagem que a gente passa para as pessoas lá fora às vezes. A gente não está muito preocupado em amar as pessoas, em fazer elas se sentirem bem. A gente quer mostrar o erro delas. Calma. Não era assim que Jesus trabalhava. Lição de casa para você. Leia João capítulo 4. Jesus e a mulher samaritana. Ali está todo o exemplo, toda a teoria que eu e você temos que seguir para praticar isso lá fora. Então pense na seguinte pergunta: como Jesus tratava as pessoas? Com base nas pistas que nós analisamos, que você vai ver na sua casa em João capítulo 4.
Responda, como Jesus tratava as pessoas que não viviam de acordo com a lei dele, a palavra dele, o reino dele. Como que ele tratava? Responda. Depois que você responder, faça outra pergunta. Como que eu trato essas pessoas? Você não vai ganhar uma alma para Cristo se você mandar essa pessoa para o inferno com palavra de ódio, de repreensão, de afastamento. Você não vai. Você não vai. O mundo lá fora está saturado de religião. Se você sair na rua e perguntar se as pessoas conhecem Jesus, todo mundo fala que conhece. Todo mundo já ouviu falar de Jesus, de Deus, de igreja, de Bíblia. Já ouviu falar disso? Já ouviu falar disso? E se eu me utilizar apenas e tão somente da minha palavra para falar para ela o certo, provavelmente ela já sabe. Ela já sabe disso. Então, pergunta para você, como você acha que nós vamos impactar a vida das pessoas e mostrar para elas um Jesus que elas não conhecem? Através do amor. É através do amor que nós manifestarmos a ela que ela vai ver que a gente de fato segue o Jesus que ela não conheceu ainda. Então reflita nisso. Como que você está tratando as pessoas? As pessoas que não conhecem o Jesus que você prega. Como que você trata elas? Como que elas se sentem perto de você? Lembre-se dessas histórias que nós analisamos, de João capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana. E comece a praticar isso no seu trabalho, faculdade, no seu transporte público, na rua. Quando você cruzar com alguma pessoa que não vive a vida que Deus quer para ela, mostre o amor de Jesus para ela. Mostre que Jesus tem um lugar para ela. Mostre que Jesus a ama. Mostre que ela é bem-vinda ao lado dele. Que ela é bem-vinda do povo dele. Pense nisso. Não adianta sair apontando o dedo e condenando o pecado com a porta fechada. Você precisa abrir a porta primeiro. E a porta só será aberta pelo amor. Do jeito que Jesus abriu as portas. Pense nisso. Reflita nessa pergunta. Como eu estou tratando as pessoas que não seguem a fé que eu sigo? Como que elas se sentem perto de mim? Ih, chegou o crente chato. É assim. Ou chegou aquela pessoa que, apesar de eu ouvir a vida que eu vi, ela me ama. Eu posso chegar perto dela, que ela não vai mudar para o inferno, ela vai me condenar. Ela me acolhe, ela me ama, ela me abraça. Eu quero conhecer mais desse Jesus. Esse é o caminho. Pense nisso. A gente vai cantar o hino final. E o hino final fala exatamente sobre isso. Cante de verdade, decida, reflita naquilo que a gente falou aqui. Que Deus abençoe sua vida. Vamos cantar o hino 377, eu acho. Mais de isso.